Senhor, amados irmãos e irmãs, uma alegria, um privilégio estar aqui mais uma vez para nós juntos estudarmos a palavra do nosso Senhor. Nós estamos estudando o tema deste trimestre, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. E hoje nós estaremos estudando a nossa lição de número 3. E a nossa lição de número 3 diz assim: diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. O nosso texto áureo está em Êxodo, no capítulo 7, versículo 2, que diz assim: Tu falarás tudo o que te mandar, e Arão, teu irmão, falarás a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Nossa verdade aplicada diz assim: o Senhor Deus é poderoso para levar adiante os propósitos para com o seu povo. E nós vamos ver aqui, irmãos, nos objetivos dessa lição de hoje, mostrar o cuidado de Deus na crise. O Senhor tem cuidado, todo cuidado com o seu povo. Ressaltar que Deus vê o nosso sofrimento. Ele está sempre olhando para o seu servo, observando e agindo, como nós vamos ver no próximo. Esclarecer que Deus tem a sua hora de agir, não a nossa, mas Ele tem a sua hora propícia para agir a nosso favor. E é interessante que o comentarista, ele logo no iniciozinho da lição, no tópico 1, ele diz assim: essa lição nos fará ver que nos piores momentos o Senhor levanta alguém para nos socorrer. Afinal, Deus não nos abandona na hora da adversidade. E isso nós já temos estudado, já temos visto nas lições anteriores, que Deus está sempre conosco, Ele não nos abandona nesta hora difícil que nós estamos passando. E nós vemos que através dos relatos bíblicos, vemos que Deus sempre concede escape, Ele sempre dá o livramento aos seus servos. E nós vamos comentar alguns episódios bíblicos para reforçar isto. Nós vamos ver aqui no início da história de Israel, com os patriarcas, vemos que Isaac, sendo livrado da morte, quando Deus provou Abraão, pedindo-lhe que sacrificasse o seu filho, o filho da promessa, e ele pela fé obedeceu, sendo impedido pelo anjo do Senhor, e um carneiro foi logo providenciado pelo Senhor para o sacrifício. Nós vemos este episódio lá em Gênesis, no capítulo 22, do versículo 10 ao versículo 14. E diz assim a palavra do Senhor: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Deus provendo no lugar de Isaac um carneiro, livrando da morte. Nós vemos também Jacó sendo livrado do seu irmão Esaú,
que desejava matá-lo. Nós vemos este livramento lá em Gênesis, no capítulo 27. Diz assim a palavra de Deus, vou ler apenas os 2 versículos, 41 e 42. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Então ele foi para Padã-Arã, ficou lá algum tempo com Labão, nós bem conhecemos a história, e no seu retorno à sua terra, anos depois, ele ora ao Senhor pedindo o livramento. Lá em Gênesis 32, 11 e 12, diz assim, Jacó orando ao Senhor: livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu o disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Quer dizer, ele lembra ao Senhor a promessa que ele lhe fez. Lá em Gênesis, no capítulo 28, no versículo 13 e versículo 14, naquele sonho, naquela visão que ele teve daquela escada que ia da terra aos céus. E isso também relatado lá nos versículos do capítulo 28 de Gênesis, versículos 11 ao versículo 17. Mas nós também vemos o livramento do Senhor, além na vida dos nossos patriarcas, nós vemos o livramento de Deus durante o período da escravidão no Egito. E Deus livrou os israelitas das mãos dos egípcios, de Faraó. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículos 7 e o versículo 8, diz assim, o Senhor dizendo: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amoreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Então nós vemos Deus enviando Moisés, usando o seu servo para livrar o povo de Israel. Ele foi como libertador do povo de Israel. Mas nós também vemos em outra fase da história, na conquista da Terra Prometida, Deus livrando Raabe e sua família da morte, porque ela creu em Deus e escondeu os espias. Lá em Josué, no capítulo 2, versículo 11, diz assim: ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa foi a declaração de Raabe, demonstrando a sua crença no Deus de Israel, e por causa de sua fé, ela foi salva juntamente com sua família. Também outro episódio da história, nós vemos no período dos juízes. Vemos Deus livrando o seu povo, o povo de Israel, da opressão dos seus inimigos. Nós vemos lá em Juízes, capítulo 2, versículo 18, dizendo o seguinte: e quando o Senhor lhes levantava juízes,
o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido por causa dos que o apertavam e oprimiam. Diante deste caos que eles viviam na época dos juízes, Deus levantou juízes para dar o livramento ao povo de Israel. E vemos também, lá em Rute, no capítulo 1, versículo 20, Deus livrando Noemi de grande amargura. Ela, porém, lhe dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E mais adiante, no capítulo 4, versículo 14, ela diz assim, aliás, o texto diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Então Deus concedendo aí a Noemi, livrando a Noemi desta grande amargura que ela estava passando. Vemos também no período dos reis de Israel, nós conhecemos bem a história de Davi, como Deus usou este pequeno servo de Deus, um jovem na época, para livrar a Israel daquele gigante Golias que afrontava o Deus de Israel. E vemos também Deus livrando, neste mesmo período da história dos reis de Israel, Deus livrando o rei Ezequias, rei de Judá, e o seu povo, da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, que nesta época também estava afrontando o Deus de Israel. Vemos aqui a afronta, lá em 2 Reis, capítulo 18, dos versículos 27 ao versículo 30, que diz assim, eu vou ler um trecho, o último versículo, que diz assim: assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. E aí nós vemos mais adiante a resposta do Senhor, lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 28, dizendo o seguinte: por causa do teu furor contra mim, porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isso aí foi a resposta do Senhor diante da afronta deste rei Senaqueribe. E no capítulo 19, versículo 35 e o versículo 36, nós vemos aí então o juízo contra este rei. Sucedeu, pois, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e foi e voltou e ficou em Nínive. E nós vemos o relato lá de 2 Crônicas dizendo que um detalhe que ele saiu envergonhado e chegando lá, ele na casa do seu Deus, ele foi morto pelos seus filhos. Esse foi o juízo de Deus contra este rei que afrontou o Deus de Israel. Vemos também no livro dos Salmos, Deus é poderoso para nos livrar dos nossos temores e angústias. Lá no Salmo 34, versículo 4, diz assim: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores.
E o versículo 6 deste mesmo Salmo 34 diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Deus nos livra de todos os nossos temores, de todas as nossas angústias. Mas também em outro período da história, nós vemos no período do exílio. Lá no período do exílio, nós vemos Deus livrando 3 jovens hebreus do forno de fogo ardente, que eles se negaram a adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizera para que todos o adorassem. E o relato está lá em Daniel, no capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 18, que eu quero ler juntamente com vocês. Diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que declaração maravilhosa destes jovens. Eles criam, eles tinham fé suficiente para saber que Deus era poderoso para livrá-los. Porém, se fosse do agrado do Senhor não os livrar, mesmo assim, eles permaneceriam fiéis. Mesmo assim, eles não iriam adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Exemplo para nós, adorar ao Senhor em qualquer circunstância e não nos dobrarmos aos deuses desta terra diante de nenhuma circunstância. Mas também nós vemos neste mesmo período Deus livrando Daniel na cova dos leões. Lá em Daniel 6,16 diz assim: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e os lançaram na cova dos leões. E falando o rei, e este rei era o rei Dario, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará, te livrará. Olha a declaração de um rei que não era rei de Israel. Ele disse para Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Maravilha, né? Mas nós também, para finalizar nossa meditação, nós vamos para o Novo Testamento e vamos ver apenas alguns episódios. Nós vemos Deus livrando Pedro da prisão e da mão de Herodes. Está registrado lá em Atos, no capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 11. O texto diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me
livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Deus enviando o seu anjo para livrar Pedro da prisão e da mão de Herodes. Mas nós vemos também, irmãos, que Deus ele pode nos livrar da tentação. Nós vamos ler 2 textos bíblicos que diz lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Deus nos dará o escape da tentação. E lá em 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Diante da calamidade, Deus concede livramento. Diante da calamidade, Deus concede escape ao seu povo. Vamos orar, pedir ao Senhor que continue nos abençoando nesta lição, usando seus professores para nos instruir, nos alimentar, nos edificar. Amado soberano, eterno Deus, agradecemos ao Senhor por esta rica oportunidade de estar aqui. Rogamos ao Senhor as tuas bênçãos, que o Senhor ilumine, fale aos nossos corações, usando a cada um dos professores. Obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua mente, que Deus abençoe o seu coração. Que você tenha a saúde física, mental e a saúde espiritual. Paz do Senhor, amados. Diante do caos iminente, Deus nos concede escape. Para tratarmos deste assunto tão importante, nós vamos começar falando, no tópico 1, sobre o cuidado de Deus na crise. A revista diz: Moisés era um hebreu que, pela graça divina, foi criado no palácio egípcio. Tal fato contribuiu na preparação para o cumprimento da missão dada por Deus de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito e liderá-los até a terra prometida. A vida de Moisés pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos cada. Nós vemos que os primeiros 40 anos ele passou no Egito, sendo criado no palácio de Faraó. Nesse ambiente, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras, conforme registra Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22. Certamente, toda a instrução que recebeu durante os primeiros 40 anos de sua vida lhe deu o que necessitava em termos de instruções e conhecimento para liderar o povo de Deus em uma missão aparentemente impossível, que seria sobreviver à travessia do deserto e tomar posse da terra prometida, uma terra habitada por guerreiros ferozes, com cidades fortificadas e aparelhadas para defenderem-se de todo tipo de inimigo. Mas era sua missão libertar o povo e conduzi-lo à terra prometida, e assim o fez. Por muitas crises, Moisés e os israelitas passaram, mas em todas foram vitoriosos, porque estavam rumando para a promessa de Deus, e o Deus da promessa é que os guiava. Conosco seria diferente? Salmo 77, 8 pergunta: cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Mas Romanos 4,16 afirma: portanto,
é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Item 1.1, Deus sempre levanta alguém para nos socorrer. A Bíblia narra com zelo a trajetória de Moisés. Desde o seu nascimento até a sua morte, ele desfrutou de uma maneira especial da presença de Deus sobre a sua vida. Após ser liberto da morte, ainda menino, esse homem se transformou no maior líder que a nação de Israel teve. Um povo sofrido e maltratado pelos egípcios irá clamar pelo socorro de Deus, que enviará um libertador que intercederá por eles. Esta lição nos fará ver que nos piores momentos o Senhor levanta alguém para nos socorrer. Afinal, Deus não os abandonou na hora das adversidades e nem tampouco nos abandona. Esse item, então, nos fala de Moisés, que desfrutou da presença de Deus em sua vida de modo peculiar, em toda a sua existência. Fala sobre o povo de Israel que se encontrava em uma situação de escravidão, no mais alto grau de opressão, sendo, pois, Moisés enviado a eles como libertador e intercessor. O tempo da libertação chegou. Deus proveu um libertador para Israel, alguém preparado na escola divina para lidar com os israelitas e confrontar Faraó. Em Atos capítulo 7, verso 35, nós lemos: a este Moisés, a quem haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Embora saibamos que o sofrimento do povo hebreu tenha sido cruel e brutal, nós vemos também a poderosa mão de Deus por trás de todo o cenário, controlando os acontecimentos e usando os eventos para formar a identidade cultural e o caráter de uma grande nação. O sofrimento, nesse caso, teve uma influência purificadora. Difícil é entender isso enquanto caminhamos debaixo do jugo das provações. Jó 23:10 vai dizer: ele sabe o meu caminho. Prove-me, e eu sairei como ouro. Também 1 Pedro capítulo 1, verso 7 diz que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 4, versos 12 e 13, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Assim como Deus estava atento ao sofrimento do seu povo no Egito, ele também conhece as aflições de todos os seus servos em todo o tempo. Ele ouve o clamor dos aflitos e dos oprimidos. Em tais ocasiões, os santos precisam clamar a Deus para que ele intervenha com misericórdia em seu favor. Quer nossa opressão provenha das circunstâncias, das adversidades inesperadas e caóticas, das pessoas, de Satanás, do pecado ou do mundo, o consolo, a graça e a ajuda de Deus são plenamente suficientes para satisfazer todas as nossas necessidades, conforme Romanos 8:32. No tempo certo, Deus nos livrará. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13:8. Por esse motivo, podemos continuar afirmando que Ele está no controle de tudo. Nossa vida, nossos negócios, nossa família, nossos projetos,
Absolutamente tudo está nas mãos de Deus e não devemos fazer nada sem a aprovação divina. Esses nossos momentos mais aflitivos, Ele haverá de providenciar o escape, o consolo, o refúgio, a proteção, até mesmo aquela ajuda providencial de outras pessoas se dela necessitarmos. Mas, sobretudo, Ele não nos faltará. 1.2. Chega de sofrimento. Durante a escravidão, o povo hebreu perdeu sua liberdade de adoração ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, conforme lemos em Êxodo, capítulo 3, verso 7. Há de se considerar que no Egito havia uma adoração politeísta por parte dos egípcios e do altivo faraó, sempre cercado dos seus pagãos conselheiros. Êxodo 7:11. Apesar de todas as dificuldades que os hebreus passavam no Egito, o Senhor Deus não se esqueceu da aliança feita com Abraão. Diante disso, Deus levantou Moisés para essa tão nobre missão de libertar o seu povo do Egito. Irmãos, tenham uma única certeza: Deus sempre envia o socorro. Atente para esses versículos antes de qualquer coisa. Nada fala mais profundamente no nosso coração do que a meditação da palavra de Deus. Se você quer entender como foi o fim do sofrimento para os israelitas, reflita sobre esses versículos. Êxodo 7, Êxodo 3, 7, 14, Êxodo 6, 2 a 8, Êxodo 7, versículo 11, Salmo 128, verso 4. Se Israel tivesse atentado nas coisas que se veem, que seriam elas? O que eles veriam? Eles veriam a ira de Faraó. Eles veriam a severidade dos seus exatores. Eles veriam suas aflições, um serviço rigoroso, a amarga escravatura, barro e tijolos. Porém, as coisas que não se viam, o que seriam elas? Os propósitos eternos de Deus, as suas promessas infalíveis, o aclarar de um dia de salvação, a roda de fogo da redenção de Jeová. Que maravilhoso contraste, irmãos. Só a fé podia compreender tudo isso, assim como nada senão a fé podia habilitar qualquer pobre israelita oprimido a lançar à vista dos seus olhos desde os fornos de tijolo do Egito para os campos verdejantes e os ricos vinhedos da terra de Canaã. Só a fé podia reconhecer nesses escravos oprimidos que labutavam nos fornos de tijolos do Egito os herdeiros da salvação, os objetos do interesse e do favor divino. Esses mesmos hebreus que pela fé contemplavam os campos verdejantes de Canaã, enquanto ainda sofriam nos fornos de tijolos do Egito, se veriam um pouco mais à frente, no meio do mar, entre paredões de águas e passando a pés enxutos, comprovando de modo incontestável que quando tudo parece perdido, quando tudo parece que está indo ao contrário, aquele que clama a Deus não fica sem socorro na hora da angústia. Observe o que diz o Salmo de número 107, a partir do versículo de número 23. Vou ler apenas algumas passagens. Salmo 107, a partir do versículo 23, diz: os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras de Deus e suas maravilhas no profundo. A partir do verso 28. Então eles clamam a Deus na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades.
Ele faz cessar a tormenta e acalma, e assim os leva ao seu porto desejado. Veja que quando esse Salmo 107 está falando a respeito daqueles que descem ao mar em navios e que veem as obras de Deus no profundo, não está falando da presença destas pessoas naquelas águas que estão deslizando suavemente, como se estivesse na superfície de um lago tranquilo. Não, o Salmo começa dizendo que as águas elas se agitam. A tempestade ela se forma muitas vezes no mar dessa vida e as nossas situações podem se tornar caóticas. Mas são essas pessoas que também contemplam as maravilhas de Deus nos momentos mais difíceis da sua existência. Algumas imagens nos mostram o que pode acontecer nesses mares que de repente se agitam. Nós vemos aí uma imagem ilustrativa das águas sendo impactadas por ventos fortes. Esses ventos fortes, eles podem ser impetuosos e provocarem grandes ondas. Mas no caso dos israelitas, foram exatamente estas ondas, com esse vento forte, que deu de repente sobre o mar, que trouxe aquilo que eles necessitavam naquele momento, um caminho para que eles pudessem passar para o outro lado. Então, o vento com força sobrenatural veio lá do lado árabe, das montanhas que existiam do outro lado do mar, exatamente na direção de onde eles estavam, e dividiu o mar em duas correntes, separando águas sob a forma de muros, que afastando, criaram um caminho, conforme diz Êxodo 14:22. Observe então essa imagem desse feito sobrenatural de Deus, para que você entenda que a hora que Deus diz, chega de sofrimento, coisas sobrenaturais podem acontecer para que verdadeiramente o seu sofrimento e o meu sofrimento possam ter um fim. Quando lemos Isaías 42:16, ali está posto: guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar por veredas que não conheciam. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. É nos dias de provação e dificuldades que a alma experimenta alguma coisa da bem-aventurança profunda e incontável de poder confiar em Deus. Se tudo fosse sempre fácil, nunca se poderia fazer essa experiência. Veja que é quando as coisas se complicam que a presença do Mestre é sentida mais intensamente. Assim como quando ruge o temporal e as ondas varrem a embarcação. O Senhor não nos oferece a perspectiva de isenção de provações e tribulações. Pelo contrário, Ele nos diz que teremos tanto umas como as outras, porém, Ele promete estar conosco sempre. E a presença do Senhor nunca é tão agradável como nos momentos de maior dificuldade. Então chega de sofrimento. O 1.3 diz que há um fio de esperança. Deus possuía um plano especial para o povo de Israel. Assim sendo, Ele decidiu demonstrar o seu afeto, libertando os israelitas da escravidão e conduzindo-os à terra prometida, conforme Êxodo 3:8. Então, o povo hebreu recebeu um fio de esperança quando soube que Deus havia enviado um libertador para resgatá-los de tamanho jugo. Êxodo 4:31.
Diante desta promessa e do envio de Moisés a Faraó, tem início o processo de libertação dos israelitas escravizados, com manifestações do poder de Deus na terra do Egito e a preservação do povo judeu. Êxodo 6, 1 e 6, Êxodo 7, 1 a 5. Então, as promessas de libertação dadas por Deus a Israel e a Moisés eram sólidas. Na plenitude do tempo se cumpriria. Desse modo, Moisés foi até o povo com as boas novas e com sinais de Deus. A Bíblia diz que eles creram, se inclinaram e adoraram. Finalmente havia chegado o tempo da esperança cumprida e da alegria, e por isso, prostrados, adoraram. Nosso Moisés chegou para nós na pessoa bendita de Jesus Cristo, Filho amado do Pai. Nós também experimentamos esse fio de esperança de contínuo, quando nos voltamos para a Palavra de Deus e dali extraímos promessas gloriosas que fortalecem nossa confiança e nossa esperança. Marcos 9, 23, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Digamos que Moisés não sabia exatamente como Deus agiria, mas ele sabia que Deus ia agir, porque não deixaria o seu povo ser destruído pelas mãos de Faraó. Em Êxodo 4, 21, no diálogo do Senhor com Moisés, o próprio Deus lhe disse que endureceria o coração de Faraó para que não deixasse o povo ir. Quando as coisas pioram, não significa que Deus se esqueceu de nós, porque nunca nos esquece e nem tampouco nos abandona à própria sorte. Ele tem nos amado com amor eterno e jamais nos abandonaria. A fé, ela se firma através das dificuldades. Ela enxerga além do que é aparente e encontra Deus. E ela encontra Deus em toda a sua fidelidade, amor e poder. O crente tem o privilégio de estar sempre na presença de Deus. Ele foi introduzido ali pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e nada que possa tirá-lo dali deve ser permitido. Não existe dificuldade grande demais para o nosso Deus. Pelo contrário, quanto maior a dificuldade, tanto mais lugar há para Ele agir no seu caráter de Deus de toda graça e poder. Deus quer estar perto do seu povo e prover-lhe ajuda e consolo em todo tempo. No tempo de Deus, as coisas aconteceram segundo o propósito divino, e em Êxodo 12, 40 nós lemos: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Tempo marcado, tempo cumprido. No período da espera, coisas ruins aconteceram e os israelitas foram oprimidos de todas as formas sob o jugo dos egípcios. Mas essa era uma situação que não perduraria, porque a boca do Senhor o disse. Há um tempo de Deus para o fim dessa pandemia. E quanto ao fio de esperança, nós vamos puxá-lo dia a dia em nossa vida devocional e na manutenção de uma fé viva em um Deus que é operador de milagres. Que o Senhor nos faça entender e nos ajude a desenvolver o mesmo ânimo diante da provação. O cuidado de Deus na crise, ele é real e ele persistirá até o fim dos nossos dias. Creia nisso. Há um tempo destinado por Deus e o sofrimento, ele tem fim. O choro pode durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer. O tempo de cantar chega. E assim concluímos nossos comentários acerca desse primeiro tópico, louvando a Deus, porque o cuidado de Deus na crise é uma realidade da qual nós não podemos abrir mão. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui dando continuidade à lição de hoje, de número 3, ainda falando sobre diante do caos iminente, Deus nos concede o escape.
Pensando dessa forma, percebemos que Deus sempre age com algum propósito, com algum desígnio. Existe uma finalidade, uma intenção de Deus em tudo aquilo que Ele faz. E quando a gente passa por este momento aí, a gente percebe também que Deus ele tinha um desígnio quando enviou ou quando deixou o seu povo para o Egito. Eles estavam ali dentro de um propósito de Deus. A passagem do povo de Israel pelo Egito obedece um desígnio de Deus. Olha só, a gente percebe isso dentro das páginas da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, por exemplo, no capítulo de número 15, versículo de número 13, nós vemos aqui, e está escrito assim, ó: então disse o Senhor a Abraão, saibais de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-los-ão 400 anos. Ou seja, Israel não estava ali no Egito simplesmente por eles quererem, mas também porque aquilo estava obedecendo um intento, um desígnio de Deus. Deus está muito além da nossa capacidade intelectual, do momento que nós estamos passando. Às vezes a gente pensa que está numa situação que estamos vivendo aí, mas Deus já sabia muito bem o que estaria acontecendo e estamos, por que não, atendendo até mesmo diante do caos que nós temos vivido, porque o nosso Deus, Ele põe ordem no caos. Observe o que Paulo também vai estar falando lá em Romanos 11:34. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Percebeu? Ninguém compreendeu a mente de Deus. Deus não pediu conselho a ninguém. Ninguém é capaz de entender os desígnios de Deus. Ou quem foi o seu conselheiro? Deus não pediu conselho a ninguém. Então, meus irmãos, o que nós podemos tirar dessa lição? Deus realmente, Ele vê o nosso sofrimento. O povo de Deus era obrigado a uma aterrorizante e humilhante rotina de amassar barros e depois pilhar tijolos. Observe, era uma maçante rotina. Às vezes a gente passa por situações, ou nós passamos por situações, e aquilo nos invade, a gente às vezes fica cansado, e é uma situação humilhante. Mas se estamos dentro do propósito de Deus, nós vamos perceber, Deus vai estar mudando este quadro. No decurso da lição a gente vai perceber isso. Por que eles estavam ali fazendo isso? Afinal de contas, as construções de Faraó, elas não poderiam parar. Faraó, de modo algum, abriria a mão dos israelitas. Aquilo era uma mão de obra fácil para ele. E percebemos que Faraó, ele sempre teve, pelo que tudo indica aqui, uma predisposição em endurecer o seu coração em relação àquele povo. Quando a gente pensa nessa situação, podemos ver que Deus, ou seja, um povo marcado pela dor. Os israelitas, no tópico 2:1, vai falar que eles eram um povo marcado pela dor. Impressionante como Deus, ou o povo de Deus é perseguido. Podemos ver isso. É impressionante como o povo de Deus é perseguido. Satanás sempre levantará alguém para nos tentar parar. Na atual conjuntura, nós temos visto aí sistemas políticos que até aqui têm nos impedido, de certa forma, de estarmos cultuando a Deus em nossas congregações, estarmos nos alegrando na presença do Senhor. Mas, irmãos, não é para nós nos assustarmos com isso. Satanás, ele sempre vai estar disposto, ou vai levantar alguém para
Satanás usou Faraó para tirar a paz do povo de Deus. O que será que tem nos tirado a paz? Eu não vou nem falar também do momento que nós temos passado, mas no momento que você tem vivenciado aquilo que tem tentado tirar a tua paz. O inimigo, ele não para. Ele não para em momento algum para nos deixar respirar, pelo menos, né? A verdade é que o povo de Deus, a perseguição sempre fez parte. Desde o início da igreja, houve perseguições de todas as formas e sorte, irmãos. Mas Deus, Ele sempre estará conosco. Nós somos um povo realmente marcado pela dor. Mas, como diz Paulo, o que nos separará do grande amor de Deus? O que será que pode nos separar? Apesar de nós sentirmos dor, irmão, nós estamos sofrendo, mas ainda continuamos caminhando. Estamos sentindo dor, mas ainda caminhando. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico 2.2, vai falar sobre preparar-se para viver o que o Senhor quer que você e eu vivamos. Como assim? Preparar para viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, quer que você viva. Diante da recusa de Faraó, era a hora agora de Deus mostrar quem de fato governa. Olha, veja bem, nós nunca podemos olhar para trás e podermos mensurar aquilo que Deus estará fazendo lá na frente. Entendeu? Por quê, irmãos? Porque sabemos que o nosso Deus, Ele detém todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. A recusa de Faraó naquele momento de deixar o povo ir, a partir dali, Deus estaria mostrando para Faraó quem governa. Observe que Deus vai enviar 10 pragas sobre o Egito, mostrando quem verdadeiramente Ele é. Irmãos, cada praga daquela tratou exatamente ou envergonhou exatamente aquilo que Faraó tanto pensava ser. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, veja bem, com o envio das pragas, o Senhor executou seus juízos sobre todos os deuses do Egito. E quando a gente fala isso, é importante nós registrarmos aqui que dentro de um registro histórico das pragas, nós vamos ver que existe um papiro chamado Ipuduer, que é um papiro egípcio antigo em hierático feito durante a 19ª dinastia. Moisés é da 18ª. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, esse papiro aí, ele é mantido no Museu Nacional de Antiguidades de Leiden, lá na Holanda. Existe, então, registros de que estas pragas, elas foram enviadas, e esse registro, aqui que eu citei para os irmãos, ele descreve as ocorrências dessas pragas conforme o relatado na Bíblia Sagrada. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele sempre vai mostrar quem Ele é. Ele vai mostrar a quem pertence o poder. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele quem diz, sou eu. Aleluia. Ele é que quebra o arco, corta a lança e faz aquietar os carros, queima os carros no fogo. Aleluia. Essa luta que você está passando, que nós temos passado, elas serão vencidas e Deus vai mostrar na tua e na minha vida quem é Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor.
E por último aqui, podemos falar que vai chegar um momento, meu irmão, e o tópico 2, 3 vai falar daquele. Vai chegar o momento, a hora de fazer festa, a hora de festejar. Em um momento de tanta aflição e dor, Deus diz a seu povo para preparar, para realizar uma grande festa. Você já pode ouvir a festa que vai acontecer aí? Você já consegue ouvir o burburinho de uma grande festa que está por vir? Deixa eu te dizer uma coisa, olha o que a revista está dizendo. Se você estar diante da pior crise da sua vida, não veja isso como um abandono de Deus. Azar, praga ou injustiça. Deus tem o domínio de todas as circunstâncias. Meu irmão, Deus não perdeu. Ele não perdeu o domínio de nada. O Senhor, Ele sempre está com as coisas seguras em tuas mãos. E no momento certo, eu digo isso, no momento certo, Deus vai agir e este mundo, que hoje a gente vê aí, nesse atual quadro, no instalar de dedo de Deus, você pode ter certeza, estas coisas acalmam, estas coisas cessam. Com isso, podemos dizer o seguinte, meu irmão, não tenha medo do futuro. Não tenha medo daquilo que virá acontecer. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele está já cuidando para você. Então você não precisa ter medo daquilo que está por vir. Você está guardado, está escondido em Cristo. E quando fala de festejar, o salmista vai dizer o seguinte, prepara-te uma mesa no deserto. Olha aí. Na presença dos meus inimigos. Por que na presença deles? Porque será na presença deles que o Senhor vai estar honrando o seu povo, vai estar mostrando quem verdadeiramente Ele é, aleluia, na nossa vida. Então, não tenha medo do futuro. E eu concluo esse tópico 2 aqui dizendo, os desertos da vida são oportunidades que nos proporciona momentos de contemplação do sobrenatural de Deus em nossas vidas. Que Deus aqui em Cristo te abençoe. Olá, queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar continuidade a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição 3, conforme já foi ministrado tópicos 1 e 2, nós estamos abençoados por tudo aquilo que temos aprendido. E dando sequência ao tópico 3, hora de Deus agir. Após o consentimento de Faraó em libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, diante da morte dos primogênitos, os próprios egípcios apressaram os filhos de Israel para que saíssem de sua terra. Porém, Faraó voltou atrás com sua decisão. Diante do Mar Vermelho, os israelitas se veem encurralados. Não havia sequer uma oportunidade de escape. Por todos os lados havia perigo. A morte de todos era inevitável. Atrás Faraó, adiante o Mar Vermelho, o povo de Israel não tinha saída, não tinha escape. Mas Deus lá no alto céu já tinha planejado todas as coisas e preparado um escape para o seu povo. É interessante que aqui está falando que Faraó voltou atrás com a sua decisão. Porém, a ordem do Senhor
ela ia prevalecer. Faraó teve o seu coração endurecido conforme a própria palavra de Deus disse, que Deus endureceu o coração de Faraó. E depois de ter passado por tudo, as 10 pragas, Faraó teve o seu coração quebrado. Ele não teve o seu coração quebrantado, ele teve o seu coração quebrado, moído. O mesmo Deus que endureceu o coração de Faraó, ele quebrou, moeu o coração desse Faraó. E não adiantava o arrependimento de Faraó procurar querer voltar atrás, porque Deus já tinha os seus planos perfeitos estabelecidos. No tópico 3.1, eu gosto de fazer a leitura da lição com os irmãos e você acompanha a leitura aí juntamente conosco. As dificuldades não apagam as promessas de Deus. Sobre a passagem do povo pelo Mar Vermelho, vemos nitidamente a ação de Deus para com Israel. Mais uma vez, aqui notamos que o Senhor deseja que aprendamos a confiar nele. Ressalta-se que as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Eu não sei qual tipo de dificuldade, o que você está passando, mas aquele Deus que lhe prometeu, ele é fiel para cumprir, independente da circunstância e das dificuldades. O que nós precisamos de fazer é obedecer ao Senhor e esperar, porque ele cumpre, ele é fiel e ele não volta a sua palavra atrás. Eu gosto muito de me referir ao que está escrito em Tiago, na Epístola de Tiago, que em Deus não há sombra de variação. Se tivesse alguma pequena variação, talvez ela fosse até compreendida por nós. Mas a Bíblia diz que nele, em Deus, não há sombra de variação. Então veja bem, é neste cenário que que Moisés transmite uma palavra de fé e esperança ao povo. Talvez você esteja diante do seu Mar Vermelho e cercado por um exército, onde não há aparente saída. Assim sendo, a palavra para você hoje é: não temas, o Senhor pelejará por vós. Deus fará por você o que ele certificou, assim como fez com o seu povo. Interessante que antes de Moisés encorajar e levar uma palavra de esperança ao povo, Moisés precisou de ser encorajado e animado pelo próprio Deus. O próprio Deus encorajou, animou, e ele até se irou com Moisés, porque depois de ter falado com Moisés argumentado com o Senhor, Moisés estava olhando muito para a sua dificuldade, para a sua incapacidade, a falta de perspectiva de Moisés estava exatamente no fato de ele olhar para si como o libertador. E, na verdade, quem daria o escape de todas as coisas seria o próprio Deus. A ponto de Deus se irar contra Moisés e mandar ele chamar Arão, o levita, para que pudesse intermediar. E Deus falou com Moisés que Arão seria aquele que ia levar a palavra e que ele seria Deus para o povo. Então não houve um líder em Israel, não teve alguém em Israel como foi Moisés, porque ele foi outorgado, ele foi dado a ele uma garantia, um certificado pelo próprio Deus de que Deus faria todas as coisas acontecer conforme os seus projetos. E aqui o autor escreveu:
Talvez você esteja diante do seu mar vermelho e cercado por um exército onde não há aparente saída. O nosso Deus é Deus que abre porta onde não tem porta. Se você quer animar alguém, se você quer ajudar alguém, primeiro você precisa de ser encorajado. E se você estiver sendo amedrontado, assustado, está assustado por tudo que está acontecendo, encoraje-se no Senhor, porque dele é que vem o nosso socorro. É ele quem peleja por nós. E o autor escreveu: não temas, o Senhor pelejará por vós. Uma coisa muito importante que nós precisamos de nos lembrar é que muitas pessoas passam por dificuldades por entrar em batalhas que não deveriam. E depois de entrar nessa batalha, batalhas que às vezes até parecem fáceis de ser vencidas, dificuldades que aos olhos dos homens seriam tão fáceis de superar, e a pessoa não consegue superar aquela batalha. E ele declara: em tantos anos que eu estou nessa luta e não consigo sair disso, eu não consigo vencer. Eu quero que você reflita, talvez seja uma luta que você não entrou por direção de Deus. E ao invés de pedir a Deus para te ajudar a vencer essa luta, peça a Deus para te ajudar a sair dessa luta, estratégia para sair dessa luta. Mas o servo de Deus, ele não foge à batalha. Depende. Se a batalha for uma batalha estabelecida por Deus ou dentro dos propósitos e planos de Deus, pode seguir em frente e ir à peleja que Deus dará a vitória. Mas, às vezes, essa batalha que você entrou, ela foi uma batalha que você entrou sem a direção de Deus. E ela parece tão fácil de ser vencida. Algumas pessoas olham para você e até perguntam: não é possível que você está nessa luta até hoje. E você ainda estou. E você está pedindo a Deus para te ajudar a vencer a batalha. Mas não é projeto de Deus que você prossiga nessa batalha. Peça a Deus para te dar estratégia para sair dessa batalha. Existem guerras e lutas que nós entramos que é até difícil a gente sair dela. Mas o mesmo Deus que tem estratégias perfeitas para nos fazer vencer as batalhas que nós não achamos que venceremos, ele também pode dar estratégia para você sair daquelas que você entrou sem a direção de Deus. Outra situação que eu quero também alertar para os irmãos que muitas batalhas não são nossas. Existem pessoas que vivem guerra, e às vezes guerras que não pertencem a eles. Entram em causas alheias, em situações que não convêm. Uma certa vez, um irmão chamou a Jesus e ele pediu que Jesus definisse a respeito da herança entre eles. E ele pediu que Jesus assim fizesse, e o próprio Cristo perguntou para ele: quem me colocou juiz entre vós? Então existem situações que as pessoas entram e aí entram em determinadas guerras e batalhas que não são suas. E aí se torna difícil sair, muito menos vencer essa batalha. Reflita, não desperdice sua energia, não gaste sua energia com aquilo que não vai gerar fruto para a sua vida, nem para aqueles que estão em torno de você. Peça a Deus para lhe dar sabedoria, para você pelejar as pelejas que são dele, e aquelas que ele permitir que você passe, que ele possa te dar estratégia para vencer, que ele possa te dar força para pelejar essas batalhas.
O tópico 3.2 está escrito assim: Deus é justo. Após 430 anos vendo seu povo trabalhando dia e noite debaixo de açoites, humilhados, escravizados, atendeu ao clamor dos filhos de Israel. Deus não somente os libertaria, como também os recompensaria. Podemos ver a ação de Deus fazendo com que os egípcios compensassem os judeus pelo tempo de trabalho escravo no Egito. O mundo inteiro está mergulhado em um momento desafiador. Contudo, conforme podemos ver, para o povo de Deus, depois da crise, vem a bonança. Que após este ambiente de pandemia e colapso financeiro mundial, as bênçãos do Senhor possam estar sobre cada um de nós. Assim seja, todos digamos amém. Vamos crer que Deus já estabeleceu uma vitória com louvor para cada um de nós. Não tem ninguém que não esteja passando dificuldades, aflições em função dessa pandemia. Não está bom para ninguém. Talvez para alguns corruptos que estejam se aproveitando nesse momento para se enriquecer ilicitamente. E aí alguém olha e fala assim: mas para fulano tá bom, que ele ainda está conseguindo tirar proveito nesse momento, ainda está ficando mais rico, está roubando mais. Mas lá em Eclesiastes 8:11 está escrito, 8:11 ao 13, visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente voltado a praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e se prolongue os seus dias, eu sei que bem sucede aos que temerem diante de Deus. Continue obedecendo, continue temendo ao Senhor e não inveje o homem mau. Ele já tem os seus dias contados e o dia da sua sentença já está marcada pelo próprio Deus. Olha bem, o bispo Abner, sobre a verdadeira prosperidade, disse: o testemunho do apóstolo Paulo, registrado em Filipenses 4, 12 e 13, sem dúvida, é um dos trechos mais conhecidos e citados da Bíblia. Ele é contrário ao triunfalismo que se tem pregado por aí. O crente, na visão de muitos pregadores, sobretudo pregadores que querem animar o público, que querem vender uma esperança para o público, eles têm falado muito do triunfalismo, como se nós fôssemos vencer todas as batalhas, como se nós tivéssemos que sempre vencer e sempre levar vantagem de alguma forma, sobretudo quando se fala de prosperidade. Um crente na visão triunfalista é aquele que vai andar com sapato de ouro, é aquele que vai subir no palco, quem estiver na plateia vai ter que aplaudir. Esse é o triunfalismo. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala verdadeiramente do que é o comportamento do cristão. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto em ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. E esse posso todas as coisas não é sentido de possuir tudo, não. Eu posso também suportar as adversidades. Às vezes a pessoa prega
e ele ensina o posso todas as coisas na visão triunfalista. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo daquilo que ele pode. Eu posso estar e sei estar abatido, sei estar em abundância. Ele está instruído em todas as coisas, tanto ter fartura como ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas, posso suportar a adversidade, posso passar um momento de dificuldade, posso sobreviver à pandemia, posso passar essa calamidade e não desfalecer a minha fé, porque nós sabemos e você sabe em quem nós temos crido. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, inclusive suportar essa dificuldade, esse momento que sobreveio e que se abateu sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre toda a humanidade. No tópico 3.3, ele diz o seguinte: Deus tem o controle de tudo em suas mãos. O povo de Israel saiu do Egito após anos de escravidão em direção à terra prometida. Eles estavam muito felizes por estarem finalmente livres, até que surge a primeira crise pós-escravidão. O que fazer nessa hora? À frente o Mar Vermelho, atrás Faraó e seu exército enfurecido. Realmente era uma situação bem complicada. A Bíblia nos descreve que Faraó reconsiderou a sua decisão de libertar o povo de Israel. Vale ressaltar que o povo de Israel estava sendo liberto não pela vontade e pelas mãos de Faraó, mas o povo estava agora sendo livre pelas mãos do próprio Deus, esse mesmo Deus que permitiu Faraó ser constituído sobre aquele povo como autoridade. O povo de Israel ficou desesperado diante da destruição iminente, que estava por vir imediatamente, logo naqueles instantes. Estavam em um beco sem saída, ficaram apavorados. Diante de tamanha crise, Moisés mostra que, de fato, havia aprendido a confiar em Deus. Ele diz: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Então Deus foi fiel à sua palavra, livrando o seu povo, conduzindo-o à terra prometida. Creia que Deus entrará com providência, abrindo o mar para entregar a vitória em suas mãos. Eu quero lembrar aqui alguns irmãos que porventura tenham participado de algumas consagrações conosco. Quantas vezes Deus nos avisou naquela consagração de que uma nuvem negra, ela se abateria sobre o nosso país e que o nosso país viveria momentos muito difíceis de grandes aflições. Mas nosso Deus é um Deus que governa sobre todas as coisas. Ele tem o comando pleno e total de todas as coisas, nada escapa do seu controle. Mas muito mais imaginar e pensar que Deus está sob o controle da nossa nação. O importante é Ele estar sob o controle da sua vida, o controle da sua casa, o controle dos seus negócios, o controle dos seus passos, o controle dos seus lábios, dos seus olhos, dos seus ouvidos, das suas mãos, das suas intenções e muito mais do que isso, está sob o controle dos seus pensamentos. Você tem entregue os seus pensamentos nas mãos do Senhor? Você tem deixado Deus operar na sua mente, no seu coração
e, consequentemente, o cérebro, a nossa cabeça, ela comanda o corpo. Se a sua mente for de Cristo, a sua boca também o será, os seus olhos também será, os seus ouvidos também serão, né? Os seus olhos, boca, ouvido, as mãos, os passos serão guiados pela mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E quando nós temos a mente de Cristo, nós sabemos viver aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses: estar abatido, estar em abundância, também estar na escassez. Importante é estar no Senhor. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã: Deus tem controlado a sua vida? Ele tem sido o Senhor de todas as coisas na sua vida? Se tem sido, pode confiar que Ele é Deus provedor. É um Deus que não falha. Ele é fiel para cumprir as suas promessas de forma integral. O importante é entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele. Veja bem, algumas vezes nós queremos que Deus nos ajude a vencer, porém nós deveríamos ajudar para Deus nos auxiliar a sair de determinadas situações que nós entramos com os nossos próprios pés e queremos que Deus siga conosco. Se aquele não é o caminho do Senhor, se aquela não é a direção do Senhor, Deus não estará com você. Deus não estará com você. Deus, ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Na revista do professor aqui, concluindo aqui o seguinte: não temais, estais quietos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Então Deus foi fiel à sua palavra, livrando o seu povo, conduzindo a terra prometida. Creia que Deus entrará com providência, abrindo o mar para entregar a vitória em suas mãos. Aqui na revista do professor está escrito assim, olha, em um só momento, Deus escreveu duas histórias, a de um povo que passou a ser sua propriedade particular e a de um homem disposto a tudo para atender o seu chamado. Porém, tanto Moisés quanto o povo de Israel deveriam passar pela porta que Deus abriu, até no momento em que ele a criou, para que juntos dessem início à história mais marcante da humanidade, a história da libertação do povo de Israel. É uma das histórias mais marcantes da humanidade. Então, Deus tinha projeto tanto para o povo quanto para Moisés. E esses planos, eles eram perfeitos. Dependiam da obediência do povo, dependia da fé das pessoas naquele Deus que tudo fez, que tudo pode, que tudo é. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a olhar mais para o provedor do que para a provisão. Aprenda a olhar mais para aquele que pode todas as coisas, aquele que faz todas as coisas, mas ao invés de ficar olhando somente para o recurso natural, ele tende a se esgotar, mas o recurso sobrenatural que vem de Deus, ele é fonte inesgotável. Quando ninguém vê saída, Deus, ele já tem a solução nas suas mãos. Olha aqui, tanto Moisés quanto o povo de Israel deveriam passar pela porta que Deus abriu no momento em que ele a criou, para que juntos dessem início à
história mais marcante da humanidade. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas ele cabe em você. Talvez não vai caber do jeito que você quer, com todas as coisas que você quer levar, mas se você for abrindo mão daquilo que não é essencial para a sua vida, certamente vai te caber nessa porta apertadinha, nessa porta estreitinha, mas ela tem a medida que dá para você passar. Que Deus possa ir nos moldando todos os dias para que nós possamos entrar pela porta, porque do lado de lá nós alcançaremos aquilo que Deus já tem prometido a cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que nós possamos ter um restante de domingo abençoado na presença do Senhor. E daqui a pouco, às 19 horas, nós estaremos no nosso culto. Querido e eterno Deus, quero te agradecer pela vida de cada um dos irmãos que participaram conosco, que entenderam que no meio das adversidades Deus sempre tem uma saída. Se tem alguém esperando uma resposta do Senhor e ele estiver no caminho do Senhor, obedecendo ao Senhor, que o Senhor possa enviar essa resposta para ele, que o Senhor possa dar a saída que ele precisa. Mas se tem alguém trilhando o caminho que não é o caminho do Senhor, certamente Deus não lhe concederá a vitória que ele deseja, mas que o Senhor possa abrir o seu entendimento para que ele possa retroceder e entrar no caminho que é o caminho perfeito, o caminho da vitória. Senhor, abençoa-nos em tudo, livra-nos de todo mal, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos, até daqui a pouco no nosso culto, e domingo que vem tem mais Escola Bíblica Dominical.